Seja bem-vindo a mais um Na Órbita. E hoje estamos aqui com um convidado especial. Nos bastidores estávamos conversando com coisas estranhas. Amigo, se apresente. Bora. Fale um pouco sobre esse negócio que você falou aí sobre... Eu trabalho com agência de inovação digital. Falaram... Futurismo, cara. Futurismo. Não, rolou até um assunto aqui do que as novas IAs estariam fazendo com os nossos corpos sex appeal, né? Jesus. Meu O Deus. sex appeal, não sei. Porque, senão eu já teria feito alguma Mas, coisa. irmão, seja bem-vindo. Obrigado. Vamos falar um pouquinho sobre as tecnologias, as inovações da sua área. Fica à vontade, se Primeiro de tudo, apresente. fala quem é você, quem é você? pra quem não conhece. A gente dá essa letra pra galera se sentir assim, o must. Pô, meu nome é Miley Cyrus. Mentira. Meu nome, Ok, Hannah. mas todo mundo me conhece por Hannah Montana. Meu nome é Augusto Carminati. Eu trabalho já... Eu não sei qual que eu olho, mas enfim. Aqui, ó. Corta pra Pro 14. etéreo, Mas hoje eu tenho uma agência de inovação em futuros, a IMA, que é a primeira nessa área, no modelo agência, aqui no estado de São Paulo. E esse pioneirismo veio... Tem muita coisa que a gente teve que criar dentro disso, principalmente na operação disso. Mas a ideia de trabalhar com futuros a gente traz desde 2020, embora a gente já trabalhe com inovação bem antes. Futuros entra quase tudo isso e mais um pouco, mas ele foge à ideia de bola de cristal, infelizmente... Não rola uns carteadinhos ali. Nada assim de... Carteado até rola, mas aí não é pra esse sentido. Ah, tá. É o 6, 9, ladrão. Mais ou menos. É tá, mais tá. Uno, né? Vamos lá. Mais Uno. Uno Semear da a briga, discórdia, cara. Uno da briga. Não, Uno velho. da briga. Uno da Da briga. briga. Eu brigo com a Uno- minha esposa sempre. Não, o Uno, Pô, ele cara. causa o pior da... tira o Eu pior de sinto você. isso, principalmente quando vem aquela sequência, 2 mais 2, aí você vem mais 4, aí mais 2 de novo. Cara, você vem com mais um 2 ou mais um 4, o bagulho vai ficar louco pro seu lado. E vem. É que a pessoa vai te afogando, né? Aí você Cara, fica uma... você fica meio revoltado. Eu Gosto de não quero jornal, jogar. assim. É foda, dá cara. essa sensação. E aí, é isso. O trabalho com futuros, a fluência em futuros, a alfabetização em futuros, tudo isso, Legal. desde 2012, a ONU traz como uma habilidade fundamental pro Então, século XXI. Peraí, rapidinho. Então, É uma coisa, É um existe. negócio da ONU mesmo, isso aí? Não é da ONU, isso existe há muito tempo, mas tá. é que isso enquanto habilidade, Uhum. a ONU traz desde 2012 Cara, como uma que habilidade legal. fundamental. Mas existe o design de futuros, né? Se você entende o design, aí já entra no papo mais cabeça. Uhum. Mas se você entende o design como ele tem camadas de atuação, Uhum. você tem o design gráfico, você tem o design de serviço, o design de sistema. Existe uma área toda que é o design especulativo, que é aquele Legal. design onde você pode colocar a imaginação para coisas que não existem ainda. E dentro dele existe o design de futuros. Caramba. Cara, que legal. Assim, de forma leiga, é como se você fosse uma agência editorial de parpits mesmo. Não. Ainda não. Não. Vamos pensar assim, ó, a inovação é pegar um problema... Como que é na prática isso? Vamos na prática. A inovação é resolver problema. Perfeito, show. O futuros é entender quais serão os problemas Que ainda não existem. que ainda não existem. Legal, cara. Tipo, a predição de futuros problemas. Cara. Isso. Aí a gente vai entender o que é possível, o que é provável, o que é plausível, o que é projetado, o que é preferível. Caramba, cara, Mas como legal que isso pode ficar comercial, cara? Não, é extremamente comercial. Não, mas como, assim, como que você estrutura isso num formato de ser um produto vendável? Tem duas formas. Você Porque, pode... assim, complexo agora. Você entrou num ponto aí que É eu senti complexo. complexo. E não é. Ah, Né? Todo mundo quer antecipar soluções, antecipar... A ideia de que hoje, e a gente parte dessa premissa na IMA, uhum. quem se adapta já está correndo atrás. Show. Então, aquela ideia que a gente sempre teve, né? O mundo corporativo em geral, tá? Não é todo mundo. Mas a ideia que a gente sempre teve de que eu preciso ser adaptável, a minha organização precisa ser adaptável, a adaptação é a lei de tudo, darwiniana, enfim. Sim. Para o mundo corporativo, no estágio atual do capitalismo, talvez não seja tão verdadeiro. Porque quem está se adaptando já está correndo atrás. Então ele já tá com o pé lá no futuro, teoricamente. Não, ele tá com o pé no passado. Ele tá correndo atrás de alguém que já tá fazendo. Se ele tá se adaptando a algo, esse algo já aconteceu e ele tá correndo atrás. Entendi. A ideia de futuros é conseguir, dentro do máximo possível, estar preparado para os cenários possíveis. Antecipar. E aí Isso. você tá antecipado. Ele tá mais associado com uma área de P&D Mais do que associado. isso, né? Do que A com inovação tá operação, mais né? associada à área de P&D. Aham. Entendi. A inovação, ela pode ser o P&D, que aí é a área de inovação fechada, vamos chamar assim. Sim. Eu posso ter ela externa, trazer
inovação do Sim, mercado, sim. que é a inovação aberta, e tem uma que isso é autoral, então... É uma metodologia. Não, eu digo assim, não vão procurar porque não vai achar. Sim, né? sim. E se quiser me julgar, mas não me fala. A gente chama de inovação lateral, que é quando surge da própria empresa uma spin-off. Sim. É um Legal, galinho cara. que saiu ali do lado e virou a 3M, Sim. é o intraempreendedorismo, enfim. Então a gente vê essas 3 formas de inovação. Mas a inovação, ela nasce, ela é um remédio para uma doença. Perfeito, Né? perfeito. Da mesma forma que o cara que... Eu repito essa história sempre, mas o cara que inventou a lâmpada, ele foi criativo. Não foi inovador. Tá. Da lâmpada pro LED é inovação. Tá. Você melhora coisas. É. Você Tá. aprimora, resolve problemas. O Futuros, ele já é antes da inovação. Ele é anterior à etapa de inovação. Porque eu identifico os cenários. Você começa, assim, traçar várias probabilidades, sei lá, várias variáveis que possa acontecer daqui a determinado X tempo. E a partir dessa premissa, você prerroga, você diz assim, cara, o que eu poderia fazer e estar dentro desse movimento presente? Até porque, por exemplo, quantos anos você tem, irmão? 38. 38, 34, 40. 40. Não, Nós estamos para. estamos tudo próximo. Corta isso. Sim, mesma Não, geração. nós estamos tudo próximo. Ícaro, corta isso, Cê- por favor. Você é um cara das Vida Geek? Você já assistiu Star Wars, Jornada Já, no já. Futuro? Naquela nossa época... Se não tiver assistido, a gente já parava aqui agora. É, já. pô. Não, mas isso que eu acho legal. Sim. Naquela época, era factível a gente pensar que tinha um aparelho que eles tinham... Olha lá, ok. O celular ainda não era assim. Sim. Eles tinham lá uns negocinhos que eles clicavam e, Isso me lembra de Power e Rangers, cara. abria É. portas. Você consegue imaginar, cara? Mas não existia. A forma como você imagina isso, o artefato Aham, do futuro, isso inclusive entra no design especulativo, aham. design do artefato que você vai Sim, ter sim. ali. Se você pegar, por exemplo, Laranja Mecânica, que é da Laranja mesma Mecânica. época, puta, Eu li e assisti o clássico e filme. tal. O cara eu gosto de uma cena que ele vai usar ele tá no futuro, mas aí ele vai pôr música. Uhum, E aí ele põe fita cassete, perfeito. que era o que ele tinha na época. Perfeito. Então ele emulava o que ele conseguia emular. O que ele emulava pro futuro? Uma fita cassete desse tamanhozinho. Redução do Então, espaço. não era uma outra. Mas assim, a gente consegue entender que a visão dele era: não vai ser isso aqui. Mas é o que eu tenho Vai de ser referência. É o que ele tem de referência. Perfeito. Vai ser menor, vai ser mais prático, mais Eu, às carregável. vezes, nem isso mais. Ou a nuvem. Hoje Ah, nem hoje, isso. hoje Não, nem quem isso. imaginaria Hoje não tem mais nuvem, nada, é cara? nuvem. Mas ele não tinha como Ele não acessar isso ainda, né? Legal, cara. Cara, que louco isso, né? Ele imaginou o Kubrick, quem Sim. ele viu ali uma fita pequenininha. Né? Aham. Mas da mesma forma que se você vê outras imagens, outras especulações de outras pessoas, como quando você assiste Star Trek aí, já vai indo... Sim, já vai. Mas Star Trek, por exemplo, já tinha celular, os caras Sim. tinham, né? Já os comunicadores, né, cara? É muito próximo. Mas ali já era um outro tipo de gente que fez aqueles estudos para chegar naquelas imagens. E a ficção, embora seja somente imaginativa, ela não tem necessariamente que ter vínculo com a realidade. Aham. Ela é também... Ela está dentro também dos estudos futuros. Cara, Ela é uma forma de... Caramba. você fez, mas você ela- fez dar uma ela é- viajada agora. Ela é despida, ela não precisa... Ela Não tem um precisa ter- compromisso de ser real, né, não cara? tem compromisso com o Isso. fato. O design de futuros, ele tem. Ele vai, claro, trazer especulação, mas com compromisso com o fato. Para Vincula- ser, por exemplo, usável, vamos dizer assim. E não precisa ir longe, dá pra fazer agora. Uhum. Assim, falando brevemente, depende do meu tamanho de tempo que eu tô medindo Uhum. e qual a quantidade de variáveis. Uhum. Previsão do tempo, a meteorologia, é um estudo de futuros. Perfeito, show. Porque eu vou estudar as variáveis, então pressão atmosférica, Perfeito. velocidade do vento. Então amanhã, É de acordo com Uma provável. chance. 89% de chance de chover. Olha, deve ter ficado um batuque Você viu? no microfone. Então tem essa probabilidade de chover. Mas isso é um sistema caótico, porque são muitas Sim. variáveis. Uhum. A diferença para a nossa realidade é que todas as variáveis respondem à previsão. Uhum. Olha que doido. Legal. Se eu falar que vai chover, porque eu vi que a pressão atmosférica é essa, porque eu vi que o clima é esse, porque eu vi que o vento é esse. A pressão atmosférica não vai virar para mim e falar assim: bom, você está dizendo, então eu não vou. Ela não responde à minha previsão. Uhum.
Agora, se eu falar para o mercado que a bolsa vai cair amanhã, Ela responde. mesmo que ela não vá, as pessoas mas começam a ela responde. vender hoje, Responde. e aí é capaz dela cair de fato ou não cair, mas ela responde à minha previsibilidade. Cara, mas aí você não entra, por exemplo, num... Paradoxo. Exato. Porque assim, tem... viajei aqui. Você planta o efeito, né? Eu vou trazer aqui Aí a gente vai entrar em Dark, né? É tipo Dark. Não, eu vou entrar aqui num aspecto de física quântica, filosofia e tal. Porque a partir do momento que você tá falando que você investiga, a gente pensa, não sei qual que é a sua base religiosa, enfim, de criação, eu acredito que tudo já foi criado, tudo já foi disposto. Eu já acredito. Isso já é existente. Eu só não tenho acesso. Entendeu? Você entende foi quase a mesma pegada que aconteceu ali nos momentos do Eureka de Einstein. Tá. Quando ele começou a viajar, cara... Deixa eu viajar aqui. Ele acessou essa informação. Isso, mas ela já existia de alguma forma. Tanto é que ele acessou, fez o estudo lá, ele falou assim, cara, agora eu preciso colocar a forma. Eu preciso provar que essa forma ela é exequível. E aí ele foi atrás, mas ele já tinha planejado, ele já tinha catalogado nas energias aí aquela ideia. E a ideia... ela já é uma verdade, ela já é uma existência antes mesmo do fato. Complexo. Você pegou a ideia? Mas isso, agora eu vou gastar meu latim. Cara, mete louco. Isso que você está dizendo é a sua percepção da natureza ontológica do tempo. Perfeito, cara. Perfeito. Não, mas é mais simples que parece. Essa sua percepção... A legenda está aqui embaixo. De qual é a natureza do tempo. Perfeito. E a gente vem brigando com isso desde que a gente entendeu o que é tempo. Perfeito. Ou acha que entendeu. Acha que entendeu, eu exato. acho que a gente tá nesse ponto. Eu não acho que eu entendo. Será? Na verdade... Bom, enfim, que é o tempo, vai da linha que você segue. Isso que você está dizendo é uma linha chamada eternalismo. Onde... Porque existe quem diz, por exemplo, se o passado existe... Ele existe? Em qual ótica? Pera, calma, aí você tem que... Existe um passado? Eu acho que ele existe. Pro absoluto, não. Pro relativo... Se ele existiu... Pro absoluto, não. Pro relativo, sim. Ele tem que estar em algum lugar. Sim. O futuro existe? De novo, pro absoluto, não. Mas pro relativo, sim. Pro relativo... Não, beleza. Se eu relativizar... Eu sei, eu tenho provas de que em algum momento isso existiu. Mas em quanto tempo, tem quem diga... O passado não pode ter existido porque ele não ocupa nenhum lugar. Da mesma forma que o futuro, não. Exato. Então, só existe o presente. Da mesma forma que tem os eternalistas, que falam que tá tudo ao mesmo tempo, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Show, perfeito. E que é uma possibilidade. Porque não existe a prova cabal de nenhuma dessas linhas. Nenhuma. Não, não existe... Que nem você falou, essa prova cabal, mas não quer dizer que também não exista. É aquele pensamento sobre... Não é porque eu não consigo provar que não contém, né? Que não existe. Que eu falar que tem um dragão aqui. Exato. Eu queria acreditar. Mas aí que fala, não sei, existe esse dragão? Pode ser numa energia quântica, não sei das quantas. Não, você não tá vendo. Você não tá vendo? A gente aí é limitado nos nossos eu vou falar, mas é porque você não teve fé suficiente para ver. Então aí a gente entra em um paradoxo. Por isso que eu falei, no paradoxo, porque é muito interessante. O Richard Dawkins faz exatamente isso. Ele faz na casa dele. Ele fala, eu tenho um dragão na minha garagem. E tá ele é um ateu famoso. Escreveu muito ateu. Escreveu Deus um Delírio, um dos livros. E ele tem essa ideia. Ele fala, eu tenho um dragão na minha casa. Então as pessoas vão lá e ele fala, mas tem que ver assim, não tá aparecendo por isso. As pessoas vão, mas eu não tô vendo. E é impossível você provar que não tem. Perfeito. Muito foda. Aí eu não discordaria dele, por isso que eu falo, é um paradoxo. E o seu estudo é um estudo muito massa. Porque as pessoas falam assim, de onde que vem as ideias? Se a gente começar a fazer a fundação do porquê dos porquês, de onde vem a ideia, a origem. O que te deu, por exemplo, base para a construção? Hoje a gente tem algumas palavras, hoje a gente tem alguns objetos que a gente chegou nesse ponto. Mas e no ontem? E no ontem? E no ontem? Tanto é que é bíblico algumas referências que eles não tinham uma referência de objeto. Por exemplo, carruagens de fogo no ar, que podem ser E sabe, eles vão... Que nem você mesmo disse aí. Isso, que nem você aí disse sobre o... Von Däniken agora, né, cara? Laranjas Mecânica. Ele não tinha um acesso a uma palavra DVD, um Blu-ray, iCloud. Ele não tinha um acesso, mas ele tinha a ideação. É que a nossa interpretação está embasada no que a gente tem que conhecer. Por isso que a pergunta, de onde vem o novo? Se é que é novo ou é só um acesso ao nosso novo? Pegou?
Pode ser. Mas o novo, geralmente, a disrupção, ela sempre vai nascer... Isso também é altamente questionável. Eu acho que a gente tá um pouco mais embriagado pra essa conversa. Não, é altamente questionável porque é uma linha... Por exemplo, isso que você está dizendo, estudo da natureza do tempo, isso, eu amo isso aí. Cara, eu também. Eu acho levo muito massa. isso, só que no meu trabalho, zero. É zero? Zero. É paixão mais. Não, isso é o que eu gosto. Tem uma comunidade que começamos aqui em Ribeirão Preto, hoje ela tem membro em 16 países. Cara, que massa. Que a gente só faz esse tipo de estudo. Isso é legal, né, cara? Só pessoas que fazem legal. estudo de futuro. É fechado, é aberto? Como é que funciona? Totalmente aberto. Pô, cara. Pô, divulga isso, cara. Conecta nós aí depois. A gente uma gosta. comunidade. Não, mas a gente faz estudos de futuros em geral. Então, entra o design de futuros também, mas tudo isso que é a habilidade, o letramento, a fluência em futuros, que é isso que eu falei no começo, que a ONU, desde 2012, traz como uma habilidade fundamental para o século XXI. Perfeito. A Zite começou aqui em Ribeirão. Hoje ela tem membros em 16 países. Não quer dizer que são milhões de membros por país. É a comunidade mesmo, não é empresa, não tem fins lucrativos, não é Rinodê. Então eu chamo as pessoas, pode entrar, não é? Não vou te chamar para você trazer mais dois. Não, é que a gente gosta de conversar, né? sobre isso, mas a gente realiza eventos, a gente leva a alfabetização de futuros, principalmente para o sul global, onde Legal. a gente parte de um princípio que é assim, habilidade em futuros, em entender o amanhã, de fazer projeção, de ter previsibilidade, de ter... Inclusive a especulação, ela é exclusivamente humana. Perfeito. Não existe uma outra espécie que tenha essa habilidade. Só que, ao ser exclusivamente humana, ela é uma exclusividade humana, mas ela é um privilégio social. Então, muitas sociedades não são proprietárias dos seus próprios futuros. Tá. Não têm a habilidade de se apropriar de cenários. Tá. Então, por conta disso, também não protagonizam seus próprios cenários. O Brasil é uma sociedade assim, porque por natureza, cultura, história, contexto, etc., a gente se tornou uma sociedade de deixa a vida me levar, Zeca Pagodinho total. A gente não tem a gente não é da nossa natureza a previsibilidade. Mas quando você fala nossa natureza, a nossa natureza cultural. Aqui cultural, exato. Tá. Não, biológica não tem. Não muda. Não sei, talvez, mas é cultural. Complexo, né? E a gente parte dessa ideia na Zite, por exemplo, que é isso, que a habilidade em futuros, ela é deve fazer muito barulho. Ela é uma exclusividade humana, da espécie humana, mas dentro da espécie humana, ela é um privilégio social. Legal. Então, por exemplo, a gente levou um curso de alfabetização em futuros para o campo de Kakuma, que é um campo de refugiados no Quênia, um dos maiores do mundo, mais de 100 mil pessoas. E tem uma ONG lá, encontrou a gente, eu achei que era pegadinha, foi uma coisa, mas montamos ali um curso de alfabetização inicial ali com eles nisso, foi muito legal, muito. E a gente criou isso em parceria com o pessoal da Zite de Malta e Portugal. Então a gente se reunia com 4 fuso horários na mesma reunião. Cara, assim. que legal. E, enfim, internet ruim. Nossa, cara, mas assim, foi que foi e deu super certo. E é muito legal quando a gente começa a levar isso, a visão de pessoas que nunca tiveram contato com a possibilidade de se apropriar dos próprios cenários, de pensar futuro. Que legal. Porque realmente a gente... Beleza, o brasileiro não tá tão acostumado, não é da nossa natureza, mas também não é tanto. A gente tem já uma certa... principalmente a gente, que é branco, classe média, estamos aqui no estado de São Paulo, Ribeirão Preto, pô, tô falando de uma casta que é diferente de grande parte do Brasil. É aquela coisa, é a pirâmide de Maslow, né? Você já tá numa condição, deixa eu pensar no meu propósito, deixa eu viajar, deixa eu participar da comunidade aqui do que vai acontecer no futuro. É algo assim, né? Exatamente. Enquanto tem gente que tá lá na base, cara, eu preciso comer. Cara, eu preciso dormir. Eu não preciso comer mês que vem. Agora. Então a preocupação, a energia dele tá ali. Exatamente. Não, faz todo sentido, cara. Então, beleza, a gente consegue ter um pouquinho aqui, então parece que não é tão brasileiro. Porque, de fato, quando você tem contato com algumas sociedades que estão mais lá na base de Maslow mesmo, é impressionante a reação que eles têm
puta, eu posso, tipo, primeiro, saber que pode pensar futuro. Nossa, isso É bem maluco isso. Tem um problema muito sério, assim, tipo, social, que é o lance do o que eu não sei, que eu ainda não sei. Exatamente. Isso é um problema de construção de sociedade que a pesquisa sobre isso é absurda, cara. De tão grande, de tão difícil, porque você não consegue criar cenários. Porque você pegou essa galera no Quênia. Imagina fazer um paralelo com isso, com alguma galera no sertão do Nordeste, lá na Paraíba, que vai pegar alguém que tá, sei lá, no Haiti, depois de desastres naturais. Que você inverte as necessidades sociais do momento. Minha necessidade social é alimentação, é coisa. Como eu vou pensar? É emergencial. E aquela coisa, né? Repertório que faz essa criação. É repertório, 100%. Aí se, por exemplo, já tô até trazendo um paralelo aqui, faz sentido pensar que sociedades mais ricas, que talvez esteja no ápice ali... Acho que não é nem mais rica, é mais estabilizadas, né, cara? Elas teriam mais propensão... Menos emergenciais. Isso. Teria mais propensão para pensar quem já resolveu o problema de infraestrutura. Tem. Não é? Eu fiz até um... Estatisticamente, eu acho que elas seriam mais... Sim, eu fiz um artigo até falando sobre isso, porque a gente teve Olimpíadas e a França fez a abertura lá no Rio Sena, pela cidade toda. 100 anos de Olimpíadas, pelo menos da era moderna, acontecendo consecutivamente, sempre abertura num estádio. Desde a primeira, ninguém questionou. E ninguém fez diferente. Porque o resto do mundo é menos criativo que o francês? Não. O brasileiro é menos criativo que o francês? Mas de forma alguma. O brasileiro é criativo, cara. Se pá, é mais. É os top, é os caras. Mas, independente disso, ninguém questionou, porque ninguém era proprietário o suficiente dos seus próprios cenários. Não é só isso, obviamente, que conta. Mas se você observar, é uma sociedade que com tanta maturidade, e essa maturidade não vem do dinheiro, do quanto explorou o mundo, não é isso. Mas uma maturidade de quanto já se ferrou também, do quanto passou por tudo. É uma sociedade antiga. A nossa é uma sociedade de 500 anos. Nós estamos falando de sociedades que têm milênios. Né? E que, enfim, esse acúmulo sociocultural dentro deles ali também leva à maturidade. Sim. E essa maturidade faz você ser mais proprietário dos seus próprios cenários. Caramba. E aí você consegue ousar mais. Você tem mais... A pessoa que não tem essa autoestima, né, ela não vai fazer diferente. Ela vai querer fazer o máximo bonito dentro do que todo mundo faz. Por medo de arriscar. Por medo de errar, não vai se arriscar. Não tem cultura do erro, cultura da experimentação, cultura da exploração. Isso é base da inovação. Né? Não se inova sem explorar. Sem a errar, possibilidade de errar. Sem errar. O erro é base da inovação. Né, cara? Eu acho e não é um erro, é um aprendizado de uma forma nova. Mas essa é a chave, né? Aqui a gente tem um problema no Brasil de é cultural, entender, é cultural, que a gente entender que o erro é maléfico. E não, assim, em outras culturas que a gente fala, o erro faz parte do crescimento. Exatamente. É muito difícil. Errar, cara, a primeira coisa é o chinelo voando da sua mãe. Tanto é que você me fez lembrar de... Realmente, cara, eu fiz meu mestrado, meu doutorado, fiz aí na USP. E eu vou citar um negócio chato aqui, complexo. Eu publiquei um projeto super da hora. O meu professor não deixou publicar os erros. Ele queria que publicasse o que ficou bonito do projeto. Eu falei, não, mas, cara, eu errei pra caramba. Tem coisa pra cacete aí que não isso, é... Elas precisam ver isso. Aí ele, não, você tem que colocar o que é viável. Então, mas eu tenho que colocar também o que não foi viável. São dados. Como é que você está ocultando dados? E assim, eu sou especialista em Process Mining. Então, tipo assim, aqui no Brasil, eu acho que eu sou um dos poucos que manja dessa linguagem. Que eu não minero dados, eu minero processos. A complexidade. Eu estudei a teoria de trafo, que é avaliar mecanicamente como que essas variáveis interagem entre si, mas num aspecto de processo já. Pensa assim, uma receita de bolo. A receita de bolo, o que ela tem em paralelo com a receita de como mandar um homem para a Lua? Tá. Cara, complexo. Elas se cruzam. Oi? Elas se cruzam. Ela tem um paradoxo ali. E esse é o estudo. Aí você fala, cara, que legal. Se cruza processos. Isso. Os processos. Aí na hora que você faz o cruzamento, você vai ver que existem os gargalos, que são as veias. Que aí a gente acaba tendo os trafos. Tanto é que o Euler ele fez a sua teoria ser, vamos dizer assim, comprovada, dizendo aquela teoria que a gente já sabe. Um ser humano está a 5 passos de qualquer pessoa do mundo, né? Por quê? Por causa disso. Porque depois os passos vão se repetir.
E essa brincadeira desse paradoxo que eu acabei de hoje dizer... até menos, né? E esse paradoxo que eu tô hoje, falando pra você, o que tem a ver advento. uma receita de bolo com a mesma receita de como mandar um homem pra lua? Muita coisa. E isso que é o legal. Ele não deixou eu publicar. Muita coisa que eu errei. Muita coisa que, tipo, eu tive que testar. É uma cultura daqui. Falta de autoestima, eu acho, cultural. Eu acho que é isso. Mas você não acha que também é por causa aqui que a gente foi explorado, também rola disso? Não, é um contexto. Tá. É muita coisa. Tá. Que faz a gente não ter essa maturidade. Pô, legal. Né? Mas assim, o francês foi explorado. Só que ele foi explorado pelo romano, quando ele era gaulês, há 2000 e tantos anos. Mais ou menos. Acho que o último advento de catástrofe dele foi a Segunda Guerra Mundial, né? Que foi, tipo assim... E o Macron, né? Macron? né? E a gente já... Mas, sim. Sim, eu concordo. Não, ele é menos pior, Vala. Ele é menos pior. Eu não sei se tão destrutivo. É que a destruição física, né? Verdade. Pode ser aparentemente... O que é destruição, né? É aquela brincadeira. Eu não vou nem falar mais nada, que senão mas a gente chega no ponto. eles lidam com isso há muito mais tempo. Então, é óbvio que você vai criar uma maturidade. Lógico. A gente tá em luto ainda por coisas de 200 anos, 300. E não tá errado, porque estamos... a gente tem que recente pra gente, né? né? Muito Porque nós recente. temos um método pra isso, pra chegar nesse ponto. Por exemplo, me ensina... Hoje eu sou 0. Me ensina a pensar futuro. Como que você ensinaria de forma simples uma pessoa assim pra buscar? Cara, agora você tem esse poder. Eu acho que antes de você responder, entrou no ponto de educação. Que isso faz parte, é uma veia de educação importantíssima tá que a gente não tem isso difundido. Não tem. E assim, é complexo explicar. Cara, eu sinto. É complexo explicar tecnicamente em pouco tempo. Né? Se você tiver um tempo maior, é óbvio que você consegue diluir mais. Mas não é complexo explicar a necessidade disso. Sim. Não, a necessidade perfeita, eu concordo. E o que é? A habilidade em futuros é você ter a capacidade de antecipação. Ou ao menos, é óbvio que você não tem capacidade de previsão, não existe. A gente pode testar fazer previsão. Que horas são agora? Agora vai dar 6 e... É isso. 6h40? Vai dar 7h10. 7h10. Você acha que 7h15 nós vamos estar aqui conversando ainda? Sim. Isso é uma previsão? Probabilisticamente, sim. Então, acredito que sim, acredito que sim. Vira acredito, tá dentro do possível. Mas aí, antes de qualquer coisa, você tem que ter a habilidade de entender que você pode prever. Perfeito. E não só que você pode prever, mas quais são os cenários que podem existir dentro do possível. E por isso se chama estudo de futuros e não de futuro. Eu não estudo futuro. Futuros. Eu estudo cenários. Eu não sei qual é. Eu não sou tarólogo. Ainda não, mas quem sabe. Mas eu não tenho essa capacidade. Mas eu tenho E assim, tudo depende de tempo. Se eu fizer uma previsibilidade daqui para 10 minutos, é uma previsibilidade com a chance de acerto grande. Agora, quanto mais eu vou distanciando, por isso que é sempre um cone. Eu vou distanciando, vai ficando a probabilidade de Cara, isso você lembrou... Você leu Fundação? Fundação. Isaac Asimov. Cara, você tá me falando do Radiante. Agora isso. É o Radiante. Como matematicamente, com probabilística, com base histórica, a gente cria um modelo um modelo preditivo do que pode acontecer. Exato. A teoria do caos. Teoria do caos porque duplo. Porque no caso, na hora que você joga a teoria, né, a variável ali ao infinito, ela tem uma frequência constante. Ela tem uma repetitividade constante. E aí você percebe que ela é equilibrada. Por isso que eles falam que o caos ele é um equilíbrio. Ele tende ao equilíbrio, por mais caótico que ele seja. É complexo, cara. Eu acho isso muito massa. E aí vem entropia. Mas o estudo de futuros, ele é amplo, ele é o guarda-chuva, onde eu tenho várias possibilidades ali dentro. Então, eu tenho o design de futuros. Eu tenho 3 linhas que eu considero linhas mãe. Ou é o futuro preditivo, que é onde eu estudo dados que existem hoje para fazer uma previsão. Show! Esse é o mais utilizado, trade, que as pessoas mais pedem. Trade na veia. E também, só que tem muita gente da área, de algumas associações que eu faço parte, que são absolutamente contra, porque falam que isso beleza, eles chamam isso de futuros usados. Você vai estudar tendência é o que já está acontecendo, você não está me trazendo nada de novo. E eu concordo com isso. Mas em alguns tipos de estudos, são esses dados que eu preciso. É deles que eu estou falando. Mas não é a partir desses dados que sai um cisne negro? Que é até a mesma teoria de Pode acontecer. Por exemplo, um dos relatórios que anualmente eu estudo,
Anualmente não, porque ele não é anual. Ele sai a cada governo americano. É Certo. o relatório de inteligência do governo americano. Eles entregam para os presidentes. Perfeito. Lá, a pandemia, desde o governo Clinton, estava sendo prevista. Perfeito. Eu vi isso também. Vindo de tal lugar, de tal forma, muito parecida com o que aconteceu. Eu vi Então isso, ela era para 2015, 2017, ficou sempre variando ali nas previsões, mas por dados matemáticos que a CIA tem, aí não sou eu. Mas a gente pega esses relatórios para estudar também. Ou pelo menos a parte que eles permitem que a gente pegue, mas beleza. Sim. E lá ela constou como cisne negro uma única vez. Lá atrás, depois em todas ela era como probabilidade alta. Exato, tem cisnes negros. Cisne negro é um evento extremamente... Ele tá dentro do possível. Mas ele é muito difícil de acontecer. Ele é muito improvável. Mas ele é possível. Só que durante um período nasce-se é meio como se fosse assim... Caramba. Ele se repete, cara. É isso que é o louco. Então, a gente tem uma frase... na IMA, que a gente sempre fala, que é nada se repete, tudo se refere. Sim. Porque aquela coisa, não é igual, mas rima, né? Não é igual, mas rima. A gente segue uma linha que é do excelente tempo correção. como espiral crescente. Isso. Então, tem gente que vê o tempo como circular. Dependendo da sua linha filosófica, religiosa, você vai acabar vendo assim. As coisas voltam, cíclico. Não, eu penso no espiral que você... a gente tem essa ideia do espiral crescente. Você nunca mais vai ocupar o mesmo espaço que você ocupou há 5 minutos. Exatamente. Não, já mudou. Tem aquele meme eu quero voltar no tempo. Você já viu essa? O cara, gênio da lâmpada, eu quero voltar no tempo do dinossauro. Aí ele volta, só que ele aparece no meio do espaço. Porque não estava lá. A Terra estava em outro lugar. Exatamente. O tempo e o espaço... Enfim, mas aí nós vamos... Por isso que... Como a gente mantém nosso endereço cósmico, né? Como é que eu faço assim, ó? Venha me visitar aqui, alienígena. Já tá mudando. Já não estamos mais na mesma geolocalização. Isso é um negócio maluco. Não. E aí a gente segue isso. Tipo assim, então tá, como é uma espiral, eu vou voltar para mais ou menos... Não é igual mais rima. Eu gostei disso. Só que andando... A gente chama uma espiral crescente. Então eu vou indo, né? Eu não deixo... Então as coisas nunca vão se repetir, mas elas sempre vão se referir. Perfeito. E aí excelente correção. A gente vê dessa forma. Não quer dizer que todo mundo vê assim. Nem que essa forma é... Porque não tem nada escrito em pedra. Dentro em humanas já é difícil. Dentro de estudos futuros, ainda que é especulativo, é altamente mais difícil. Cara, que legal. Mas essa habilidade desse tipo de coisa já é uma realidade na educação em muitos lugares. Por isso que a gente tem sociedades desenvolvendo pessoas proprietárias de seus próprios futuros, de seus próprios cenários, e, portanto, que vão ser protagonistas disso. E deixa eu te perguntar, então, uma coisa pessoal. A gente tem aqui Brasil, vamos falar de Brasil, tá? A gente tem uma cultura educativa muito rudimentar, aos meus olhos. Muito rudimentar. Nós temos ainda uma sociedade que entrega a educação ainda do mesmo jeito e em diversos outros países. Só que esses outros países, eles têm uma cultura diferente, que talvez esse tipo de entrega faça sentido para eles. O que se percebe? A gente foi mudando, a gente foi crescendo, a gente foi evoluindo como humanidade ali, como ecossistema social. Só que a educação ainda ficou pausada. A única coisa que mudou é os dispositivos, mas ainda a entrega é a mesma, que basicamente é o quê? Um professor numa tela traseira nas costas dele, seja giz, seja caneta ou seja dedo e touch. Mas ainda é o mesmo processo, concorda? Só mudou os níveis ali de interação. É igual a fita que a gente falou do Isso, perfeito. O que você acha desse processo? Esse é um processo preditivo? Esse é um processo que precisa sofrer uma disrupção? Se sim, se não, você prevê que haja uma disrupção, que haja algo totalmente mudado da realidade que nós nos encontramos hoje? Ó, você viu quantas pontinhas? É muita pergunta, é verdade, né? Descreva sobre isso. Eu falei uma, né? Eu falei, deixa eu fazer uma pergunta. Mas primeiro, se eu vejo que tá certo ou errado, obviamente, eu acho que a gente tá num caminho educacional e de cultura civilizatória aqui no Brasil péssimo. Isso é meu ponto de vista. Eu acho péssimo. Eu acho que a gente tá caminhando pro oposto do que as sociedades que todo mundo, esquerda, direita, centro, cima, embaixo, consideram avançadas. Em todas as esferas a gente está indo por oposto. Então, quando a gente fala de educação... eu tenho um amigo que é da Zite, lá no capítulo do Recife, no Porto Digital, que é um dos lugares mais bonitos que eu já vi na minha vida.
e ele trabalha, ele é designer de educação. Que legal. Ele tem umas 3, 4 startups, o cara é chamado para tudo, ele é uma sumidade nessa área. Gosto muito dele. E ele tem um trabalho longo com isso, de como que a gente transfere a educação no Brasil para o século XXI. E aí, no meu ponto de vista, já vai ser muito desafiador transferir a educação do Brasil para o século XIX. Porque o Brasil não tem problemas de século XXI. O Brasil tem problemas de século... A gente precisa de muito para chegar no século XIX. A gente não tem locomoção. A gente 70% do país com problema de esgoto. Então, assim, beleza, a educação é um problema. E muito. Aí, quais são as soluções propostas mais aceitas pela sociedade atual do Brasil? Essa sociedade, que é talvez uma das mais violentas do mundo, talvez não, é uma das mais violentas do mundo e uma das mais analfabetas. Então, não deixa de ser verdade eu falar que o Brasil é um país de assassinos burros. Porque, estatisticamente, a gente é. Mas, então, o que eu tenho que trazer? O que essa sociedade de assassinos burros está me trazendo como solução para a educação defasada que está no século XVIII que a gente tem hoje? Ele está falando, vamos trazer a escola militar. Porque é o que ele consegue emular. Essa é a grande evolução que o Brasil... Disciplina seria a solução. Disciplina é a solução, enquanto os países que a gente está vendo que estão sendo cada vez mais proprietários do mundo incentivam o oposto. O oposto à ruptura, a rebeldia. Verdade, claro que dentro... Mas aí ele tem um sistema cultural que segura essa rebeldia dele ou enviesa ela para... Eu vou usar o termo que eu mais odeio no mundo, mas para o bem. E consegue. Porque ela defina bem, porque né, ele dá todas as condições essa sociedade para que ele também. Ele vai ser empreendedor. Ele pode empreender. Não, ele não vai ser, ele não quer ser empreendedor. Mas ele pode, ele tem habilidades, enfim, ele tem. E ele tem cultivo. Ele exato. pode ser a melhor semente do mundo. Se jogar na pedra, ela não vai brotar. Lógico. Então, o Brasil, a gente não. Vou cultivar grandes empreendedores. Para quê? Como? Né? Não, beleza, você pode cultivar, você pode ter a melhor escola. Fomentando empreendedores. Para quê? No Brasil, hoje? Cara, mas porque ele vai criar, ele vai crescer, ele vai... Beleza. Você chutou minha canela agora. Não, ele já tem... Mas isso não tô certo, não quer dizer que eu só... Esse é um ponto de vista. Não, mas eu tô curtindo, porque tem lógica. O que você tá falando, eu não tô achando que tá fora da lógica. Não, mas a gente, estatisticamente, é isso. E aí a gente tem que lidar com isso se a gente quiser transformar a sociedade. Por quê? As pessoas gostam muito de falar que a gente tem uma grande... como é que eu escuto muito? Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Sim, sim. E eu não tenho as mesmas 24 horas que a Beyoncé. E não adianta alguém querer me convencer disso. Porque eu não teria as mesmas 24 horas que qualquer outra pessoa aqui, porque o meu tempo é completamente diferente do outro. Se você tem que ir para o mesmo lugar que eu, mas você vai a pé e eu vou de carro, a gente já não tem as mesmas 24 horas. Saquei, e assim por diante. Isso aí saquei. Não tem nem lógica de chegar nessa discussão. Só que do que é feita a riqueza? Né? Quando... Ixi, a gente vai falar, depende. Vai longe. Mas em resumo, do que é feito o dinheiro que vocês têm? Né? A gente, de tempo. Tempo e energia. É o que eu falo. Dinheiro é feito de tempo e energia. Dinheiro é igual a tempo, que é igual a trabalho. Aí, se você tem tempo, você coloca uma atividade que a gente chama de trabalho, você tem dinheiro. Basicamente, só tá fazendo câmbio. A única coisa que é escasso aqui no nosso movimentinho é o tempo. Então, a única coisa mais que ou você menos, tem é porque o teu tempo, aí se a gente pegar na forma literal, o teu tempo e do cara que vai colher cana é o mesmo. É o mesmo, ele tá cronológico. Cronológico. Isso, perfeito. Literal, cronológico. Isso. É o mesmo tempo. E vocês vão ter a mesma energia de vida. Perfeito. Energia. Perfeito. Tá? Vocês vão lá, vocês vão fazer o trabalho. O seu vai render mais, o dele vai render menos. Por quê? De origem já era assim. Entendi. Por quê? Isso não é... Porque o dinheiro não é feito de tempo e energia só. Porque se fosse só tempo e energia puro, cronológico e puro, não se explicaria. Era factível você falar assim, cara, você é milionário porque você tem o tempo, você tem a energia imposta, você tem o resultado. Isso. A matemática ia ficar clara. Aí você vai falar assim, não, mas você passou pelo tempo, você passou pela energia, por que você não tem o mesmo resultado? Exatamente. Tem alguma coisa que você tá falando que é intrínseca. É um outro fator. Qual que é? Acesso.
porra, cara, aí a gente vai ficar doido aqui, é verdade. Dinheiro é feito. Dinheiro não, a riqueza é feita de. O dinheiro pode ser feito de tempo, energia, Perfeito. sozinho, de tempo sozinho. Eu invisto, só espero. Eu não Perfeito, gastei energia, mas perfeito, aconteceu dinheiro. Exato. Mas a riqueza, ela é feita de tempo. Isso não sou eu que falo. Eu não tenho religião. Isso eu li de um rabino, Sim. por exemplo. Ele é feito de tempo, energia e acesso. Quando você fala acesso... A pessoas, a lugares... Conhecimento, né? Você me fez dar uma viajada aqui. Por que existe o Bill Gates? O Bill Gates só existe porque o outro Bill Gates, que poderia ser Bill Gates, morreu. Ele estava com acesso diferente do Bill Gates. Eles tinham gostos diferentes. A brincadeira que eles falam é que o Bill Gates ele teve acesso primário a um computador. Enquanto a mesma pessoa que tinha as mesmas condições que ele, que tinha a mesma capacidade intelectual que ele, teve o mesmo acesso. Só que o Bill Gates não gostava de escalar montanha. O outro gostava. O outro escalou e morreu. Acesso. Não, é acesso. Saiu da zona de conforto. Não, acesso. Não. O que você falou, cara, faz todo sentido. É aquela coisa, né? Você não pode medir alhos com bugalhos. Não. Não dá. Por que a Amazon não nasceu na Amazon? Não nasceu na Amazônia? Lógico. Por que não? O acesso, informação, desenvolvimento, a Amazon, cultura. por que o Google não começou aqui no Brasil? Começou nos Estados Unidos? Imagina, a gente não Por que a Renascença começou na Itália? A gente não ia ter essa cultura. Tanto é que eu tive a oportunidade de ir lá pro Vale. Os caras têm uma cultura totalmente diferente. Eles zoam muito a gente. Eles falam que o problema do brasileiro é brasileiro. O problema do Brasil é brasileiro. Porque ele fala assim... Eu acho que nos Estados Unidos é o americano, da mesma forma. São culturas diferentes. São culturas. Eles não ligam a errar. Mas é assim, a gente fala muito de ecossistema aqui, né? A gente enche a boca para falar que nós estamos no ecossistema de inovação. No ecossistema. Cara, o embasamento de uma sociedade cria é o solo fértil para alguma coisa. Se eu não tenho um solo bem adubado, não vai nascer nada. É o que você falou. Às vezes a gente está aqui tratando de pedra e não de solo. A gente não vai plantar nada. Então, culturalmente, essa base é o que tá entregando nossos resultados, cara. O Google nasceu nos Estados Unidos em 94. No mesmo ano aqui, a gente foi tetra e surgiu a Lei Pelé. Sim. Não tinha como sair uma Lei Pelé nos Estados Unidos. Não precisava nem chamar Lei Pelé. Os Estados Unidos não estaria discutindo leis para futebol. Eu peguei seu comparativo. Só o fato de você estar geograficamente disposto, o seu tempo versus o tempo do outro já é diferente. Não, como sociedade você consegue entregar mais estrutura para que as coisas aconteçam. Isso, é o que eu falo, a Renascença nasceu na Itália, não nasceu na Turquia, não nasceu... Aquele movimento todo ali, ele nasceu porque ali havia o terreno fértil para aquilo. A cultura era própria, o investimento era próprio, a tecnologia, tudo estava ali. Por isso que eu acho meio piegas discursos que falam sobre você gerar o mesmo igualdade sobre equidade. Eu falo, irmão, não adianta nada você dar uma Ferrari para uma pessoa que nunca entrou numa Ferrari, ele não vai saber nem ligar. Pegou a ideia? Às vezes o melhor combustível, a melhor máquina para aquele indivíduo não é a mesma máquina que você fala, né? Igualdade. O que é igualdade? Eu e você ter as mesmas ferramentas. Só que peraí, você não sou eu não sou você. Você deve ter treinos, você deve ter habilidades distintas que te categorizam aquela condição e você pode performar melhor que eu, que foi exatamente o que você falou. Eu acho que isso realmente é algo, porra, cara, socialzão. Você tem que ter igualdade de acesso. Que no caso, equidade. Ou chegar mais próximo disso, porque igual nunca vai ser. Exato. Qual que seria, por exemplo, a condição ideal para um comparativo desleal, vamos se dizer? É complexo o que você falou. Sim. A partir do momento que você citou aí etnias, geografias, você já passou uma curva de estatística, concorda? Sim. Estatisticamente, é comprovado que a ABCDFG tem mais propensão para... Concorda? Para uma coisa ou outra. Isso. Sim. Agora, não quer dizer que uma coisa ou outra é melhor ou pior que a outra. Exato. E quando a gente fala... os Estados Unidos têm capacidade e tem de desenvolvimento de empreendedorismo. Ele é um país formado para isso. É isso que falta para o mundo? Eu não sei. Eu sei que tem o Humberto Eco tem uma frase que eu gosto muito e que eu acredito, que ele diz, a América Latina... Agora eu não sei se ele fala que é a América Latina ou o Brasil. Mas eu vou usar pro Brasil porque eu gosto mais do Brasil. Eu gosto da América Latina toda, mas o Brasil é meu país. Que ele diz o seguinte, o Brasil é a última reserva emocional do mundo. Calma, volta. Por quê? Calma aí, o que é essa reserva emocional? Pensa bem. O que a gente valoriza hoje? Futebol. Não, a gente brasileiro. Eu por exemplo... Eu também não gosto de futebol, mas... Mas como assim valoriza? Você diz... O mundo.
A Amazônia? Não, o mundo valoriza dinheiro. Tipo, a sim. gente está numa sociedade e tal. Sim, Só que a gente capitalista. também está numa sociedade do capitalismo tardio, onde as pessoas estão ficando doentes cada vez mais, em todas as camadas possíveis de ficar doente, doido, maluco, fazer cocô, tacar igual macaco, nós estamos chegando daí para pior. Sim. E eu tô quase assim, ultimamente. Todos nós. Mas a gente tá falando, tá cada vez mais isso em todos os apontamentos. Esse ano eu estudei 67 relatórios. Tá. E imensos, aí de tudo que você imaginar, de grandes referências mundiais de instituições e tal. E a questão da saúde mental, da capacidade afetiva, conectividade humana, isso vem sendo cada vez mais discutido, porque não é mais poesia, não é mais lacração, não é mais... É uma necessidade. Da mesma forma como eu trabalho muito pro agro, eu atendo muito. E, claro, estamos na região aqui onde, né, isso é... E a cadeia do agro é imensa, enfim, envolve muita coisa. Mas ela traz pra gente... eu gosto desse exemplo porque há 10 anos, até 5 anos atrás, se a gente falasse com qualquer produtor a respeito de meio ambiente, era... sai fora, isso aí quer dizer, isso aí é coisa de é tonto que tá vindo com essas coisas, que não quer dizer nada e tal. Hoje, ele viu já os efeitos disso. Ele sabe o que está acontecendo e ele sabe que é ruim para ele até no bolso. Então, ele vem comentando, cada vez mais eu vejo isso, não há mais resistência do agro com relação a políticas ambientais. Então, perfeito. Isso é super... que a gente notou. Da mesma forma, está acontecendo isso com as questões da saúde mental. Tá. E cada vez mais, quem tinha resistência vem perdendo essa resistência porque está vendo o que está acontecendo. Então, quando eu falo que eu tenho aqui, nesse país, uma reserva emocional, e isso não é frase minha, e eu nem sei se era só do Brasil ou se era da América Latina inteira, mas é porque a gente é um povo que ainda tem emoção. Saquei. Você tá falando assim, a gente é menos doente emocionalmente dizendo. A gente se mata menos. Individualmente. Tá. A gente mata uns aos outros mais. Isso. Porque aí a gente ultrapassa, a gente vai pro passional. Aí é perigoso. Muito louco, mas essa questão, sociedades não... a gente tem essa ideia de as sociedades mais primitivas eram mais passivas. Antigamente era tudo lindo, todo mundo só colhia frutinha e era feliz. Amorzinho. Igual bonobo, né? Que é o sonho de todo mundo. E não, as pessoas se matavam muito nessa época, né? Inclusive as sociedades coletoras de hoje, as que ainda existem, a taxa de homicídio é altíssima. Altíssima. É o meio de resolver problemas deles. Não tem gestão de conflito. Faca na cadeira. Não tem RH. Não tem RH, cara. Passa facão. Cara, eu tô com problema com você, cara. Então, peraí que... Não vai resolver. É muito alta a taxa de violência. E o Brasil é uma sociedade primitiva. Por que é primitivo? Porque a gente tem 500 anos só, a gente não tem maturidade, a gente não envelheceu. Cara, lindo. Saquei. De novo, a gente cai em Isaac Asimov, cara. Eu tô falando isso Asimov. aqui. Cara, é fundação total. Mas tudo cai em Asimov. Asimov é o cara que ele tem que ser muito lido por todo mundo. Caramba, né, cara? Agora que você tá... E é real. Cara. Não tem nada de ficção nisso, né, cara? E no caso, como que então, chegando nesse ponto, você monetiza? Você chega, você fala assim hoje, ó, nós temos a nossa empresa aqui, a nossa empresa é de tecnologia, a gente gosta de trazer trilhas educativas com jogos para a sociedade. Como que você venderia o seu produto, o seu serviço para nós? Como que seria esse processo? Como que eu te contrataria? Como que eu conseguiria idealizar algo com vocês? Porque você falou que você... É uma filosofia aqui no estado de São Paulo, propriamente dito, foi o primeiro, né? Agência de Inovação e Futuro, é isso? Como que é o processo? Eu tinha uma agência, esse modelo operacional agência. Tá. O que é uma agência? Ela, de marketing? Ela é aquele modelo que você tem um marketing dentro da empresa. Você foi uma escola, né, Augusto? Tive uma escola. Mas se eu começar a falar tudo, aí não dá tempo. Sou vice-campeão de Impopar. Tetracampeão de Jogo da Velha, meu irmão. Tetracampeão de Jogo da Velha eu sou. Não, mas aí a gente tinha essa agência de posicionamento. Eu gosto muito dessa área também. Mas fui... Chega, fala. Deu. Mas, enfim. Mas a operação agência, né, me ensinou muito. Porque a agência nasce porque surgiu o marketing tá lá e ele precisa de apoio externo
o marketing da empresa. Perfeito. Então, ele contrata a agência para ser esse apoio externo, para oxigenar ele, mas é uma contratação fixa, que ele traz de fora, é oxigenado, mas é vinculado, né, a uma constância, uma frequência junto ali. Não é uma... A consultoria, ela já é por projeto. Eu tive uma consultoria. E a consultoria, ela pega um projeto e executa esse projeto, tchau, terminou, acabou, beijo, tchau. Começo, meio e fim. Mas, então, o modelo operacional da agência, eu sempre gostei. Eu acredito nesse modelo. Que é o SaaS, né? Você recebe um FII por um serviço. Taxa de... É quase uma taxa de assinatura. E o modelo operacional da agência eu gosto, e o modelo de entrega da consultoria que eu tinha eu gostava muito. Então, você tentou unir os dois. Eu cruzei o modelo de entrega com o produto. Legal. Então, eu criei uma agência que aí eu atendo setores de inovação das empresas. Então, hoje, a gente... Empresas que têm setor de inovação... P&D, mais ou menos, é isso? É, mais ou menos. Ou então joga tudo pro TI, acontece muito. Legal. Mas a maior parte dos nossos clientes são mais desse porte. Já tem um porte de maturidade um pouco maior nisso. Só que não são só eles que precisam. Tem outras empresas em outros níveis que precisam disso, porque precisam de previsibilidade. O que eu garanto no que eu entrego, por ser de inovação e futuros, então não é só futuros, tem a parte de inovação também, é acesso a ecossistema, essa integração entre os meus clientes, entre outras redes que a gente foi desenvolvendo pela IMA, acesso e integração à previsibilidade, então te trago dados constantes e não, tá aqui um relatório, não é isso. Eu estou constantemente tentando fazer você não ficar se adaptando, e sim protagonizando. Esse é o objetivo. Legal. E a capacidade de fazer isso de forma segura. Então, eu entrego metodologia. Então, hoje, tem muita demanda. Eu tenho pouca... Eu consigo pouco contratar, porque tem pouca gente. Isso vem sendo o meu maior gargalo hoje. Eu preciso expandir ainda mais a equipe. Cada cliente é um salto de equipe, porque é dedicado, né? Então, não é uma coisa que tem alta escalabilidade, enfim, mas é algo que cada novo cliente me alimenta mais para todos. Então, eu consigo ir modulando, aprendendo, trazendo mais inteligência para dentro, mas é como se você fosse um organismo vivo, né, cara, ali. Como se fosse teu setor de inovação terceirizado. E aí, no caso, a inovação de um, às vezes, pode complementar um outro projeto, enfim, algo assim? A gente costuma falar, eu não te deixo ficar para trás. Pô, legal. É isso que eu faço. Você sempre vai estar extremamente atualizado, você vai estar com as tendências do momento, prevendo condições futuras, que talvez um já está bancando, já fez, já não fez, etc. Sabe o que as empresas colocam? Bardos desde... Sim. A gente é desde 2030. Desde 2030. Desde 2030. Não, é muito massa. Direto do futuro, cara. Aí lá a gente muda, vai pondo sempre pra frente, mas a gente tá desde 2030. Mas isso aí que você tá falando, esse exercício, eu vou dividir mais alguma coisa que eu achei super hilário. Quando eu tive essa experiência lá no Vale, eu me senti, cara, que eu morava numa bolinha. O Vale é muito bom. Não. Mas depois eu falo por quê. Numa bolinha, porque eu tive alguns contatos com coisas muito fora da nossa realidade. Os caras apresentado, viu, velho? Isso já foi quase o quê? Quase 10 anos atrás, vai, arredondado. Basicamente, uma carne feita de inteligência artificial por... Impressora? Não é impressora não, por célula-tronco. Eles injetam, vamos dizer assim, uma inteligência na célula e falam o seguinte, célula, eu quero que agora você vire uma picanha. Aí eu falei, não, você tá de brincadeira com a minha cara. Não, eles mostraram. Aí eu fiquei assim, de louco. Aí, como assim? Não tem abate? Não existe abate. Ela vai se multiplicar ali como célula e vai virar um pedaço de carne. Ela tem a receita, que é um código... É por isso que ele fala, tipo, uma inteligência artificial. Aí eu falei, não, você tá de brincadeira comigo. Não, é isso. Aí eu falei, você tá de brincadeira. Aí os caras me zoaram. Vamos lá comer uma carne. Uma carne da hora, no sangue, gostoso. Fui lá num burgão, já na rua, velho. Feita em laboratório a carne. Só que, calma, peraí, 100% vegetal. Eu falei, não, mentira, isso aqui não é vegetal. Mas nunca. Os caras replicaram a mecânica certinho do DNA, RNA, sanguinho, do tutaninho, caramba, 4 de uma carne a partir de moléculas de uma planta. E aí você fala, mano, você tá de brincadeira. É muito fora. Eu acho que
esse exercício é muito legal. E esse caso, inclusive, um dos grandes problemas do futuro computacional é a energia. Sim, perfeito. Né? Nosso calcanhar de Aquiles é energia para tudo, né? Para tudo. Mas o ser humano tem um gasto, tem uma eficiência energética muito boa. Sim. É verdade. A gente, mais ou menos, porque a gente tem um problema que se você tem um celular que carrega 3 horas, carrega 1 hora para você usar 2, ele é um péssimo celular, não é? Uhum, perfeito. Então a gente é assim, né? A gente dorme 8 horas. 8 horas para ficar 1 para 2, né? 1 para 3. Um terço dormindo. 3, então não faz sentido essa forma de recarregar. Mas aí, o recarregar mesmo de energia de consumo, a gente é muito eficiente. O cérebro, ele gasta energia de uma lâmpadazinha LED para ter uma capacidade computacional violenta. Os caras também falaram a respeito disso, que a gente ainda chip. que a gente ainda não chegou num nível de inteligência artificial propriamente dito. A maior geral. A inteligência, o que é chamado de inteligência mesmo artificial, não isso que a gente tem, que é uma computação de estatística, né? Uma machine learning extremamente pesada, atualizada. Ele fala sobre a capacidade do cérebro. Quando conseguirmos desenvolver um dispositivo, um hardware, com um processamento mais poderoso do que um cérebro, ali nós está na ruptura de uma inteligência. Mas a gente está desenvolvendo isso para resolver a questão, não a computacional, mas a energética. A gente está desenvolvendo, isso já tem mais de uma empresa que faz, que são chips à base de neurônio. Poxa, cara, eu vi isso aí também. Então, é um computador biológico. Não, eu vi isso aí foi foda. Isso é foda, porque cara, assim, eu viajei. Perigosíssimo. Não, eu viajei nesse negócio. E a gente tá num ponto que tem um cara, ele chama Ray Kurzweil, e esse Kurzweil, da minha Instituto Dataku, porque eu não faço ideia de como pronuncia o nome dele. Mas Instituto Dataku. É como eu leio. E ele é o cara que fundou a Singularity. Sim. E ele, assim, dentro da Singularity, ele é meio que um messias, assim, mas ele é. Porque ele é um cara... Ele é uma mente inquieta e tal, assim. E ele faz muita previsão matemática. E ele, lá em 2005, ele lançou o livro A Singularidade Está Próxima. E singularidade é um momento... Não foi ele que criou o termo, foi lá em 90 e pouco, um colega dele. E esse termo quer dizer o momento em que a máquina não precisa mais da gente. Ela faz ela mesma, ela se desenvolve, tá lá, bonita, não precisa mais de ninguém. Beleza. Esse é o momento da singularidade. A gente sabe quanto precisa de capacidade computacional para que a máquina faça isso. A gente sabe. Precisa de X. Então a gente sabe que o primeiro computador, ele tinha 0.000 de X. O segundo tinha um pouquinho menos 0 de X. Até chegar no que vai... Então, a gente está vendo essa evolução. O primeiro foi em 70 e pouco, o segundo 70 e tantos, 80, 90. E a gente está vendo quando... A gente sabe matematicamente quando vai chegar no momento de um computador da singularidade. Essa data, esse cálculo, quem fez foi o Ray Kurzweil, quando ele lançou o livro em 2005, é chamado A Singularidade Está Próxima. Em 2005, o livro previa, acho que tinha até mês, assim, uma coisa... em 2045. Que é perto pra cacete, né? Muito, cara. A gente vai ver isso aí. 11 anos disso. A gente vai ver isso aí. Então, porque agora em outubro, quando ele fez isso em 2005, não tinha tido esse salto da IA. Ele viu esse salto da IA, ele viu o quanto isso mercadologicamente fez todo o planeta se envolver, porque se não desse grana, ninguém ia estar mexendo com muita tecnologia. Com certeza, verdade. Ou não fosse acessível, porque tecnologia para curar o câncer dá grana? Dá, mas não é tão Agora, IA todo mundo mexe em casa. Né? Então, enfim. E aí ele ele refez os cálculos. E ele é um cara que nunca errou o cálculo. Não tem porque ele não fez só essa. Ele fez 1 milhão de previsões. De fato, ele é um cara... Tanto que o Google, a NASA, investiram dinheiro nele para ele criar a Singularity. E aí ele fez isso, ele lança isso. E agora, em outubro desse ano, ele lançou A Singularidade Está Mais Próxima, com os cálculos refeitos, para 2029. Caramba, antecipamos. Então, e aí, isso é um relógio do apocalipse? E aí, devemos correr para as montanhas? Eu sinceramente, eu ia para Minas. Eu não sei, interior de Minas, assim, sabe? Cara, lá é onde os alienígenas pousam. Então a gente tem que ficar... Mas se eles vão, porque é bom. Eles vão certeza, cara.
Caverna é boa. Onde a alienígena vai lá. É caverna, cara. Porra, Onde o mundo não vai acabar? Em Varginha. Tô falando. a gente pode até falar desse negócio, avistamentos em aeroportos, você viu? Os ataques. Cara, e tá aumentando. Tá bom, louco isso, né, cara? É bizarro isso. Eu fico... O mais bizarro é ninguém explicar nada e todo mundo tá... E todo mundo explica assim, não, isso aí é um negócio... Eu acho que vai chover. E não fala. Não fica claro. Uhum. Assim, tipo, não é nada. É porque é isso aqui. Não fala. Fala, pode ser, tal coisa. Isso, eu fico louco com isso. Mas eu acho que é o que você estava falando antes. Talvez ainda como sociedade planeta, algumas entidades, governos, instituições, grupos, não vê que a gente está preparado. Acho que a gente ainda é muito rudimentar, muito ainda novos, né? E não saberia o que fazer com essa informação. Porque, por exemplo, se tivesse um ET aqui na tua frente para trocar uma ideia, e aí, o que você perguntaria para ele? E aí, vamos tomar uma cerveja? Ah, mas será que você toma cerveja? Será que você tem o trato... não, não sei nem se ele é feito de carbono. Exato, cara. Às vezes ele está aqui ouvindo. Às vezes ele tá aqui. Aqui, ó. Foi você, senhor alienígena, que está acompanhando. É o que você acabou de falar. Às vezes ele é uma forma, vamos dizer assim, de energia etérea. Cara, você não sabe. Por exemplo, o Wi-Fi tá aqui dentro. Você enxerga? Você sente? Não, mas é uma frequência, é uma energia provada hoje. Ontem não. Sim. Então, assim... às vezes ele não existe de forma unificada. Unificada, exato. Dentro dessa matéria mais rudimentar, grosseira, numa frequência... Porque até como corpo humano, nós somos uma forma de energia. Sim. Se pegar o núcleo do núcleo do núcleo do núcleo do nosso átomo até os últimos, nós somos um pontinho de energia. Um reatorzinho. Aí, qual que é a diferença? A gente se conglomerou ali, ficou tudo juntinho e nasceu isso aqui, ó. Que é mais palpável, mas tira isso aqui. Coloque isso aqui numa alta frequência, numa velocidade, você some. Tudo muda. Então, assim, cara, você trouxe várias coisas aqui que faz o nosso cérebro pensar maravilhosamente. Você assistiu Puta, agora esqueci o nome do canal, é um nome difícil, alemão. Vixe. Mas é um puta canal que todo mundo conhece, é um dos mais... ele só faz desenho explicando as coisas, é muito bom. Qual, mas eu esqueci o nome. Eita. Alemão? É, um nome em alemão, o canal não sei se é alemão. E eles têm um vídeo que eu sou apaixonado, eu assisto uma vez por ano. Chama O Ovo. E ele... eu vi já. Cara, é sensacional. Não, conta o vídeo só pra eu ver. É a história de um cara que ele morre, ele fala, eu morri. E aí um outro ser começa a falar com ele, você morreu, você tá... Mas eu vou reencarnar? Vai, mas mais pra frente, agora não. Não é esse o momento. Não é esse o momento. Quem quer assistir já? Aí ele vai ver um cartuzinho. Um desenho muito bem feito. Descobre que ele é ele e o criador dele é a mesma e coisa. A reencarnação é e todas tudo a mesma coisa. Eles são todos um só. Isso é muito louco. É uma visão, é uma forma, uma linha. Eu acredito nisso. Eu acredito que, por exemplo, toda a criação, independente de religião, a gente vem... Você é a criatura? Sou. Então tem um criador. Independente de como você chama isso, tem alguma criação. Você é a criatura? Tem um criador. E esse criador... Matrix. Tem um monte de linha. Pode ser. Por isso que eu não vou colocar nem religião. O que é esse criador? Eu não tô discutindo o quê. Eu tô discutindo o que existe. Isso é o ponto, porque se eu não consigo... Qual é o efeito criador? Qual é o efeito criador? A manifestação. É um ponto, é uma energia, é um Kamehameha, é uma Matrix, é um banco de dados. Não quero saber. Existe um criador. Que pra ele tem um play de tudo. Pra ele, as coisas não funcionam como funciona nas nossas regras. Nós temos aqui alguns princípios, as regras físicas, nós temos os dados, nós temos 0, 1, e a gente tá limitado. E se o cara criou tudo isso, ou se é o cara ou não, ele não tá limitado. A loucura que a gente chega. Nesse ponto, que é onde vem aí a singularidade, o que nós somos? Cara, você vê a complexidade? Não, você vê? Não. O Platão falou que Adoro Platão. O que é o homem? É um bípede sem pelo. Aí, eu não lembro agora quem que foi que pegou uma galinha, arrancou todas as penas dela, soltou ela correndo pela... Falou, o homem. Eis o homem, falou para Platão. Então, assim, eu não sei o que a gente mas eu sei o que a gente... busca ser. Perfeito. O quão distante a gente está disso. Muito. Porque a gente... É utopia, né? A utopia
Eu já citei muito. Ficar citando Tende ao eu infinito. não gosto disso. Não, mas é porque essa frase é boa, na verdade, falando de utopia. O Eduardo Galeano fala isso. A utopia tá lá, aquele horizonte, você dá um passo, ela dá outro. Você dá outro, ela dá outro. Ela tá sempre passando. Então, porque o objetivo dela não é você alcançar, é ela te fazer andar. Sempre você está em movimento. Né? Ela te fazer se movimentar. Então, a gente tem isso. Então, tem esses objetivos doidos todos, e aí a gente fica seguindo, a gente tá muito distante de todos. E sempre vai estar, né? Mas o nível de maturidade dessas coisas varia de sociedade para sociedade e da percepção de mundo, da visão de tudo, da capacidade de enxergar o outro. Mas dessas teorias todas, a que eu mais gosto, a que mais me tira o sono, a que eu mais fico é da simulação. Que a gente está num simulador. Porque é extremamente... Porque é o lance do dragão aqui dentro. Não, tô ligado. Né? É difícil provar que não. Sim. Né? Mas é bizarro, né, cara? E se eu falar que eu acredito nessa teoria, só que fundamentada num aspecto espiritual? Pode ser. Não, mas você pegou? Eu não acredito que isso aqui que nós estamos... O Ovo fala de simulação. É uma simulação. Eu não acredito que isso aqui que nós estamos não já está. E já esteve. É o eternalismo. Isso é a linha eternalista. Mas... Então, peraí. Então, o que é isso que está aqui dentro? Talvez é o que a gente pode chamar de consciência, etc. O espectador assistindo um filminho. Traduzindo de forma bem crua, bem grosseira, você tem já o conceito da sua história já pré-definida antes mesmo de você saber que ela está pré-definida. Mas no inconsciente. Exato. Quando está consciente, a gente tende ao absoluto. E o absoluto é o preenchido, que aí entra nessa teoria da bolotinha, né, do ovo. Mas você é um pedaço de mim, que nós estamos juntos, não sei o que e tal. E alguém explicando. É tudo um só. Exato. E alguém explicando pra ele, esse próprio alguém, ele si próprio, que ele vai voltar, mas ele já não vai voltar, calma, que ele já está. Olha a loucura. Não é todo um objeto simulado? Que nem você falou, essa espiral infinita? Tende ela ao infinito. É doido, né? Não, tende ela ao infinito. Tende uma equação ao infinito. O tempo é infinito? Mas aí o que é o tempo? Para mim, o tempo é uma unidade de medida distoante de uma variável. Quando eu falo distoante de uma variável, existe uma variável que não foi comprovada porque a gente não esteve lá. O Hopkins falava isso. Por quê? Não tem como tá lá. Porque não tá lá. Você vai lá num buraco de minhoca, num buraco negro e conseguir pegar essa constante? Ele não refutou Einstein devido a isso. Aí ele falou assim, você fala que o tempo ele é um ponto de observação em que momento você está. Exato. Em que velocidade você está. Que não que hoje, na física newtoniana, do Einstein também, ela não é trajada dessa forma, né? E é uma limitação de ótica. Divisão. Nossa. Por quê? Porque ainda não está comprovada. Então é o estudo de futuro. Qual que é o próximo estudo de futuro para que a gente possa validar, aumentar um pouco mais essa utopia, que é o movimento. Porque lá atrás eles também tiveram um movimento. Será que a Terra é quadrada, é plana, não sei o quê? Não sei. Tendo hoje esse movimento. Não, é a brincadeira. Não, a gente voltou no meu horizonte, no meu horizonte, para onde eu consigo andar e estou limitado no meu movimento, a Terra é plana. E quem que poderia falar que é mentira? Nossa, voltando... mas aí, beleza. Não, naquele estado de observação, né? No estado de observação não quer dizer que é verdadeiro. Exato. Vocês assistiram Cosmos? Já. Então, tô voltando um passinho antes. Você falou assim, que às vezes como é que fala? O que é desconhecido tá um passo à frente e você tá sempre... A utopia tá lá. Né? Cara, tem um episódio que mostra exatamente essa. O que tinha de crença religiosa estava numa parede. E aí todo o estudo era uma flecha no vazio tentando alcançar alguma coisa. E essa flecha batia numa parede. E aí você subia nessa próxima parede para tirar outra flecha. Que seria o quê? Estamos avançando. Tem duas bases de pensamento religioso no mundo. Até a filosofia, a religião ocidental, que nasce... Toda a religião ocidental é baseada lá fora de si. Então eu vou encontrar meu Criador, vou encontrar o céu, ou vou pro inferno. Tem o inferno, é um local, né? É sempre um endereço. Geoposicionado. É um endereço. Tem um GPS para chegar. Tem o Olimpo, onde estão os deuses, tem o lugar...
Nas religiões orientais é tudo interno, né? Tudo eu vou ver dentro de mim, eu vou buscar equilíbrio dentro de mim, mas eu sou os meus próprios problemas. Nirvana, cheguei, acendi e duas visões, assim, que dividem a concepção de mundo muito, muito nitidamente, assim, porque não é... Isso é a base da religião, da filosofia, do estilo de vida, de tudo. Tudo nosso acaba... Não é só, a religião não é só a parte divina dela, né? Não, é a parte institucional. É institucional. É tão importante quanto. E assim, é que a religião, né? Ela vem de um grego, religare, né? E aí você religa com o Criador. Independente como a gente trata a religião, a gente busca sobre um princípio de conhecimento. Vamos colocar a religião como um princípio de conhecimento. Esquece o fanatismo, né? Os dogmas. Religar com alguma coisa que a gente não se reconhece. Porque a gente é ser pensante na nossa ainda forma inconsciente, questionadores. Porque se você questiona o futuro, você está questionando alguma condição das próprias, vamos dizer assim, matrizes exatas, regras geradas. Se você nascesse lá no ontem, você seria esse pensador? Não. Então. Ou poderia ser um pensador, mas outro. Mas tem um livro chamado Profanações. Eu aprendi ele com a Roberta, daqui do Instituto Figueiredo Ferraz. Sei. Um gênio. As pessoas... Profanações? Eu não conhecia o livro, ela que me mostrou num curso que eu fiz chamado Histórias do Diabo. Que legal. Muito bom. Sensacional. Que legal. Que ele não é que ele refuta, mas ele resiste a esse termo do religare. Ele parte do relegere. Ele fala que religião não veio daquilo que liga pessoas a deuses, ao sagrado, mas o contrário. Aquilo que faz questão de deixá-los extremamente distintos. É o que relega um ao outro. Senão, todo mundo se conectaria. Quando deixa a sua individualidade presente, é isso? Não, isso é uma profanação, é uma provocação dele, nesse livro chama Profanações, esqueci o nome do autor, onde ele fala isso, fala assim, a religião é aquilo que cuida para que haja distinção entre homens e deuses, entre o mundano e o sagrado. Por quê? Porque isso precisa ficar muito distinto. Caso contrário, a gente vai começar a ver o divino em todo mundo. Não, perfeito, lindo, mas é por causa daqui. Cara, eu concordo com isso não, aí, mas etimologicamente falando, provavelmente veio de religare mesmo. Sim, tá? sim. Mas daria pra gente continuar muito ainda sobre essa tese. Eu concordo também. A Roberta, se um dia vocês tiverem... Profanações, o livro? O livro não é dela. Mas ela me indicou esse livro num curso que ela deu lá no Instituto, mas faz uns anos já. Mas se tiver de novo, eu vou de novo. Nossa, sabe essas pessoas que uma pessoa começa a falar e você fica ouvindo, cara, e entendendo tanto que você é burro. Lógico. Tipo, e aí, eu tô nesse momento agora. Quanto mais eu sei, mais eu sei que eu não sei porra nenhuma. Não, mas é assim, e ela vai passando, bom, é a história da arte, isso aqui, ela vai contando o diabo, né, todas as como ele foi desenhado, porque ele foi entendido. É demais. Cara, massa isso aí. Eu gosto dessas coisas. Mas, acho que o nosso tempo acabou. Nossa, a gente passou aqui alguns minutos. Cara, irmão, me tiria longe numa conversa dessa, cara. Foi muito bom, cara. Obrigado por enriquecer o nosso cérebro. Eu tô aqui. Não, obrigado. Não, e a gente tá pra te convidar. Faz um tempo. Cara, a gente precisava ter esse bate-papo pra ver, assim. Cara, que essa visão é do caramba, cara. O que você faz é um negócio... A gente ainda não sabe como descobrir o quanto a gente precisa disso. Parece que é tão bizarro. A parte das artes, isso é realmente essa viagem. Isso é muito legal. Eu queria até, não sei se... Deve. Fica à vontade, deve. Então, visita aqui, ó. Nesta queria convidar todo mundo a conhecer a Zeit. Escreve Zeit. Z-E-I-T. Vamos colocar o link ali. Coloca aí a descrição. Tem a Zeit Brasil. Esse ano é meu último ano como líder Zeit Brasil. Ano que vem eu passo para outro, porque vai mudando. Outros líderes, né? Aí tem líder por capítulo, tem os nacionais, enfim. Qual é o pré-requisito? Ter burnout, alguma coisa assim? Ter tempo. Ter dedicação, ser loucura. TDAH vale, né? TDAH, altas habilidades. Tempo relativo, né? Você tem que ter tempo, cara. Você tem que ter agenda, porque é exigente. Assim. Ainda mais se você pega uma puxada. Uma liderança. Mas tem capítulos incríveis. Aracaju, talvez eu vou pra lá agora em abril. Né? Talvez eu vou pra lá esse ano. O tempo é uma questão de percepção. O próximo ano, 2025. Mas é um capítulo que tá indo muito bem. O capítulo São Paulo tá indo muito bem. Aracaju, um abraço pro Romário. São Paulo, um abraço pra Bea. E Luanda tem o Portácio, é um capítulo que tá indo super bem lá em Angola.
Enfim, a Zite é uma paixão enorme. A gente está querendo criar uma escola de pensamento em futuros genuinamente nacional, para não seguir o modelo americano, o modelo europeu, o modelo israelense de pensamento. Sim. Mas aí é toda essa loucura. No meu trabalho é muito mais relatório, dado, é muito diferente disso. É só Não tem essa viagem. Quando eu vou entrar em algum tipo de estudo mais especulativo, aí é diferente. Vamos para um workshop de futuros especulativos, vamos usar... fazer artefatos do futuro. Cara, tem um monte de coisa. É legal pra caramba, mas é com método. Eu não inventei nenhum deles. É tudo muito respaldado. Tem literatura acadêmica em cima disso. Cara. Então, essa Zite, quem quiser entrar, fazer parte, conhecer mais, né, sobre alfabetização em futuros, criar fluência. A gente tem um curso gratuito de iniciação ao estudo de futuros. É bem iniciação, mas está lá para quem quiser, pelo menos, descobrir o que quer saber mais, né? Aquela ideia de eu preciso saber o que eu não sei. Né? Então, acho que é para isso que serve bastante. E janeiro sai meu primeiro livro. Janeiro, espero, né? Enfim, 20 dias a partir de hoje dá janeiro, né? Sim, sim. Hoje eu recebi o e-mail. É verdade, dia 10 já, né, cara? Já. Caramba, não, dia 9 hoje, né? Recebi o e-mail, mas é dias úteis. Sim, então, de agora... 20 dias úteis daqui pra frente, então vai você ser tem mais setembro. Um compromisso. Na hora que você soltar o livro, volta pra falar. Volto pra falar, vem trazer aqui. E traz o livro pra nós. O nome, Antropousia. Que legal. Eu inventei essa palavra mesmo. Tá lindo. Porque eu descobri que eu não sou filósofo, eu não fiz filosofia. Então, mas eu li que só pode ser considerado filósofo aquele que criar uma palavra em grego. Aí eu fiquei assim, é? Aí eu falei, eu já tinha teoria, tava escrevendo, que legal. Falei, ela não tinha nome, aí eu falei, não, peraí. Antropos, ousia é substância. Então, chegou onde eu queria e aí virou essa palavra. Mas sai agora, no seu dia. Mas eu recebi hoje o e-mail falando que 20 dias úteis, que pode ser tanto em janeiro quanto em outubro, então não sabemos. Sim, tudo bem. Brasil. De novo, o tempo tudo uma percepção do observador, né? Dias úteis. Dias úteis, cara. É útil pra quem? É útil pra quem? Relativo também. E a IMA, a IMA é minha empresa, mas aí se vocês quiserem conhecer, @ImaConsult. Isso aí, deixa Consult ainda, mas a gente é agência. Perfeito. Pessoal, obrigado pela oportunidade, obrigado aí por esse papo e vejo vocês até a próxima. Tchau. Valeu, obrigado.